Quantas noites sua mente já lhe roubou este mês? Você fecha os olhos e, em vez do silêncio, a lista de tarefas, conversas, arrependimentos e futuros possíveis começa a desfilar como se fosse um filme sem fim. Durma sem ansiedade. O método estoico. Para silenciar a mente à noite é exatamente isso. Um conjunto de passos práticos, curtos e repetíveis para retomar o comando sobre seus pensamentos e devolver suas noites ao lugar que elas pertencem, o descanso. Não prometo mágica, não prometo cura instantânea de insônia clínica. Prometo um método testado, baseado em princípios estoicos, traduzidos para hábitos noturnos, que reduzem a intensidade das corridas mentais e aumentam a probabilidade de você adormecer mais rápido, muitas vezes já na primeira noite, desde que execute com disciplina. É isso que vamos fazer agora. 8 lições simples, cada uma com um exercício noturno direto. Você pode aplicá-las esta mesma noite. Se isso faz sentido para você, curta e inscreva-se. Teremos práticas semanais que ajudam a domar a mente. 1. Domínio mental. Stillness, não apenas silêncio. Diagnóstico. Quando você deita, tenta forçar a mente a calar. O resultado é frustração. Tentar calar algo é, muitas vezes, alimentá-lo. Princípio estoico. Não se trata de apagar pensamentos. Trata-se de treinar a atenção para não persegui-los. Marco Aurélio escreveu em Meditações que a mente é como uma ferramenta. Use-a como é preciso. Exercício noturno, 2 minutos. Sente-se na beira da cama com a coluna ereta. Solte os ombros, feche os olhos. Respire lenta e profunda 5 vezes. Inspira pelo nariz, expira pela boca, contando mentalmente até 4 em cada movimento. Enquanto respira, imagine um cão obediente ao seu lado. Ele olha para você esperando o comando, mas permanece calmo. Quando um pensamento vier, nomeie-o com uma palavra curta. Planejar, culpa, lembrar. Depois devolva sua atenção à respiração. Não lute com o pensamento. Observe, nomeie e volte. Faça isso 5 ciclos de respiração. Fechamento da lição. Você não precisa sufocar a mente. Você precisa ser o comandante que escolhe onde a atenção vai. Se isso já aconteceu com você, fique. Há ferramentas práticas agora. Não é teoria. Faça isso quando eu disser e veja a diferença. 2. Soltar o controle. Entrega tática. Diagnóstico. A ansiedade noturna nasce da ilusão de que, se você pensar mais, encontrará a solução definitiva. Isso mantém o cérebro em alerta. Princípio estoico. Os estoicos separavam o que depende de nós do que não depende. A paz nasce da clareza sobre essa separação. Exercício noturno. 30, 60 segundos. Diga em voz baixa, com firmeza, 3 vezes. Eu fiz o que pude. O resto não é meu. Não é uma rendição passiva. É uma transferência de responsabilidade. Depois, visualize-se soltando uma corda. Cada repetição é uma volta da corda sendo afrouxada. Sinta o ombro direito relaxar. O lado esquerdo acompanha. Respire mais 2 vezes. Hábito diurno complementar. Anote ao longo do dia quais são as decisões que você pode controlar hoje. Ao fim do dia, olhe essa lista e risque o que foi feito. A própria ação de riscar reduz a ansiedade noturna. Fechamento da lição. Controle seletivo é liberdade. Soltar aquilo que não é sua tarefa é um ato de comando, não de fraqueza. Mini ganchos. Pronto para transformar o que te persegue em algo que você pode guardar em uma caixa por uma noite? Vamos à lição 3. 3. Transformar preocupações. Externalizar para dominar. Diagnóstico. Pensamentos repetitivos crescem porque ficam soltos no seu interior, circulando sem destino. Princípio estoico. Coloque o que te perturba fora de você. O ato de nomear e registrar dá distância psicológica. Exercício noturno. 3, 5 minutos. Tenha um caderno ao lado da cama.
Antes de deitar, escreva apenas 3 linhas. 1. 3 preocupações que ocupam sua cabeça agora. 2. Uma ação possível para cada preocupação, mesmo que pequena. 3. Um prazo razoável para a ação. Amanhã, essa semana, quando tiver tempo. Não escreva novela, escreva bullets curtos. Depois dobre o papel, coloque-o embaixo do caderno e acrescente uma linha final. Feito por hoje. Isso não resolve tudo, mas desloca o pensamento do ciclo mental para uma tarefa externa. Variação. Se você não gosta de escrever, fale com voz baixa e grave as 3 preocupações e as soluções no gravador do celular. Depois, apague a gravação. Fechamento da lição. Escrever é transferir poder, tira o pensamento da cabeça e coloca na página. Onde você pode agir amanhã, se necessário, sem levá-lo para a cama. Mini ganchos. Se você já sentiu alívio só de colocar algo no papel, prepare-se. A próxima etapa é trazer seu corpo para o presente, onde a mente encontra descanso. 4. Presença. Âncora sensorial. Diagnóstico. A mente foge para o futuro e o passado porque o corpo não é uma âncora. Sem corpo, a mente é um veleiro sem leme. Princípio estoico. Atenção ao presente é prática diária. Os estoicos usavam ancoragem simples para manter a lucidez. Exercício noturno, 2-4 minutos. Ainda sentado na borda da cama, direcione um feixe de luz mental para o seu pé direito. Imagine que uma pequena lanterna interna ilumina os dedos. Sinta cada dedo, a planta do pé, o peso sobre a cama. Mova o feixe devagar pela perna esquerda, quadris, abdômen, costas, ombros, pescoço. Em cada ponto, faça uma respiração longa. O objetivo é recolher a atenção para o corpo, como se estivesse prendendo uma vela dentro de um recipiente. Se a mente escapar, diga aqui e devolva a luz ao ponto do corpo. Ao final, respire 5 vezes profundamente e perceba a diferença entre pensar e estar presente. Fechamento da lição. Presença não é silêncio, é ancoragem. Quando sua atenção se ancora no corpo, a mente perde velocidade. Mini ganchos. Pronto para desconectar de verdade? A lição 5 vai ser prática e implacável. E necessária. 5. Desconectar. Higiene digital real. Diagnóstico. Telas latejam luz e estímulos até o último minuto. O cérebro interpreta isso como sinal de alerta. Princípio estoico. Controle do ambiente é extensão do controle da mente. Se você quer uma fortaleza, construa as paredes. Técnica prática. 30-60 minutos antes de dormir. Desligue telas. Não apenas diminuir o brilho. Desligue, coloque em outra sala ou dentro de uma gaveta. Use um despertador tradicional se precisar acordar. Se você precisa do celular para emergências familiares, coloque-o em modo avião e deixe-o fora do alcance visual. Substitua a última hora por atividades que acalmem. Leitura física, alongamento leve, escrever no diário ou uma caminhada curta sem destino técnico. Dica prática. Tenha um ritual de desligar às 22, ou a hora que fizer sentido para você. A repetição torna o cérebro sensível ao sinal. A casa fica mais quieta e a mente responde. Fechamento da lição. Desconectar não é privação. É arquitetura do sossego. Mude o ambiente e você mudará o ritmo da mente. Se você aplicou as 4 primeiras lições até aqui, já fez metade do trabalho. Mente ancorada, preocupações externalizadas, controle seletivo acionado, telas fora do raio. Antes de prosseguir, vamos consolidar tudo em um micro-ritual que você pode fazer esta noite. Uma sequência de 3 a 5 minutos que combina essas lições e cria um efeito cumulativo. Micro-ritual noturno. 2-4 minutos. Prático agora. 1. Desligue. Apague a tela do celular ou coloque-o na gaveta. Se necessário, deixe o modo avião e o som desligado. 2. Sente-se. Borde da cama. Coluna ereta. Pés firmes no chão. Solte os ombros. 3. Respire.
5 respirações profundas. Inspire contando até 4. Expire contando até 4. Sinta o peito e o abdômen expandirem juntos. 4. Nomeie. Escolha até 3 pensamentos que insistem em acompanhar você à noite. Diga mentalmente uma palavra para cada um. Se puder, escreva rapidamente uma linha para cada em seu caderno. 5. Solte. Diga para si, com voz calma, eu fiz o que pude. O resto não é meu. Faça 2 repetições. 6. Ancore. Leve o feixe de luz mental pelo corpo, do pé à cabeça, respirando 2 vezes em cada área que precisa de atenção. 7. Ajuste o ambiente. Cheque a temperatura. Mais fresco tende a ajudar. Abaixe a luz, afaste eletrônicos. 8. Deite com intenção. Ao deitar, escolha uma única prioridade para a manhã seguinte. Não são 5 metas, é uma só. Sussurre essa intenção e entregue o resto ao espaço entre noites. Resultado esperado. Com prática, essa sequência reduz o volume das corridas mentais. Não é garantia absoluta para a insônia clínica, mas é um instrumento de comando noturno que muitas vezes cria o silêncio interno suficiente para adormecer. Permita-me ser claro. Se você tem um problema persistente de sono diagnosticado ou recebe tratamento de um profissional, use estas ferramentas como complemento e converse com seu médico. Estas práticas não substituem atendimento clínico quando necessário. Feito isso, você já mudou a dinâmica do seu sono. Há, porém, outras camadas que completam a fortaleza. Uma auditoria mental curta antes de fechar o dia. O design do quarto como prolongamento da sua disciplina. E a maneira como você prepara a manhã para evitar perseguições mentais ao acordar. Essas são as lições 5 a 8, que preenchem o restante do método e fazem a diferença de médio prazo quando aplicadas com consistência. Antes que avancemos, respire fundo e observe o que mudou em você desde que começou esta sequência. Uma sensação de ordem, um pequeno alívio no peito. Anote isso. Pequenas vitórias são combustível para a repetição. Disciplina é músculo. Ela cresce com cada repetição curta e concreta. Agora, imagine seu quarto como uma fortaleza. Pense nas paredes que você precisa erguer. Regras sobre tecnologia, luz, temperatura e propósito. Imagine que cada ajuste é um soldado que protege suas horas de descanso. Ainda há 4 peças essenciais para posicionar esses soldados. A próxima lição vai abrir a porta para a auditoria da noite. Uma revisão de 5 minutos que fecha qualquer brecha mental antes do sono. Depois disso, vamos alinhar o ambiente e, por fim, amanhã. Porque uma noite bem guardada depende de como você desperta. Sinta a leve tensão do que vem. Você já começou a tomar posse do território da sua noite. Feito isso, resta consolidar e fortificar. Quando estiver pronto, acompanhe a continuação. Vamos virar a chave para as lições que transformam hábito em fortaleza e impulsionam a tranquilidade para além da primeira noite. 6. Revisão noturna. Fechar as brechas antes de dormir. Diagnóstico. A cabeça continua a trabalhar porque deixou questões abertas. Ideias soltas são como portas entreabertas numa muralha. Permitem a entrada do vento, do frio, das preocupações. Princípio estoico. Antes de repousar, revise. Os estoicos faziam exames breves do dia para reconhecer acertos e falhas. Isso cria limite entre o dia e a noite. Exercício noturno. 3-5 minutos. Pegue seu caderno ao lado da cama. Defina um temporizador discreto no bolso do casaco ou no relógio para 5 minutos. Não no celular ligado. Faça 3 perguntas objetivas e responda em uma linha cada. 1. O que fiz bem hoje? Uma realização concreta. 2. O que ficou incompleto que eu preciso retomar? Uma ação clara. 3. O que aprendi que não quero repetir exatamente igual? Uma lição sucinta. Depois de escrever, escreva uma última frase curta. Fecho hoje. Dobre a página ou feche o caderno.
A ação física de encerrar o registro atua como uma tranca simbólica na porta do seu dia. Variação prática. Se sua mente insiste em discutir alternativas, limite-se a anotar apenas o primeiro pensamento que surgir para cada pergunta. Não argumente com ele. A função aqui não é resolver tudo, é criar um contorno mental que diga: isso ficará organizado amanhã. Hábito diurno complementar. Faça essa revisão sempre aproximadamente na mesma hora. A repetição transforma o ato em gatilho para desligar. Em dias atarefados, reduza para 90 segundos, uma linha por pergunta. Fechamento da lição. Uma auditoria curta fecha as brechas. Uma mente com tarefas inscritas fecha-se como uma fortaleza ao anoitecer. Mini ganchos. Feita essa auditoria, as paredes precisam de material. Chegou a hora de organizar o lugar onde você dorme. Seu forte. Vamos erguer as sentinelas. 7. Ambiente. Transforme o quarto em fortaleza. Diagnóstico. O ambiente fala à sua mente. Um quarto com luzes, ruídos e objetos dispersos comunica urgência. Seu cérebro responde em alerta. Princípio estoico. Controle o campo onde luta a sua atenção. Limpar o ambiente é estender seu comando do consciente para o físico. Checklist prático. Tempo de execução, 8 minutos. Luz. Torne a iluminação do quarto quente e baixa. Evite LEDs frios antes de deitar. Use luminária com regulagem se possível. Temperatura. Mantenha o quarto fresco o suficiente para conforto. A sensação de frescor facilita o desligamento. Se não puder mexer no termostato, ajuste roupas de cama ou abra uma fresta de janela por alguns minutos. Ruído. Neutralize ruídos bruscos. Um ventilador ou um ruído denso e constante, white noise, muitas vezes funciona como muralha sonora. Evite podcasts estimulantes ou conversas altas. Cama. Reserve a cama para dormir e intimidade. Evite transformar o colchão em escritório ou sala de estar. Isso reduz associações mentais que mantêm o cérebro ativo. Tecnologia. Mantenha dispositivos fora do campo visual. Mesmo com brilho reduzido, ver o telefone na mesa reforça o hábito de checar. Coloque-o fora do quarto ou em uma gaveta. Cheiros e toques. Aromas suaves e conhecidos. Um lençol limpo, uma toalha morna, podem sinalizar repouso. Evite cheiros fortes e estímulos novos na noite de testes. Roupas de dormir. Prefira peças confortáveis e fáceis. Não entrave seu corpo com ajustes noturnos. O conforto facilita a rendição. Técnica rápida de inspeção. 1 minuto. Faça uma passada rápida pelo quarto antes de deitar. Olhe para a luz, ouça o ambiente, sinta a superfície da cama. Corrija o que é simples. Apague uma luz, feche a porta, traga o cobertor. Pequenas mudanças têm efeito cumulativo. Metáfora. Imagine seu quarto como uma fortaleza com portas, janelas e sentinelas. Cada ajuste é um soldado postado. Quanto mais organizado o posto avançado, menor a probabilidade de invasão mental. Fechamento da lição. O ambiente não faz o trabalho por você, mas facilita sua disciplina. Uma fortaleza bem organizada poupa energia da mente. Mini ganchos. Com o interior e o exterior prontos, resta preparar amanhã. A armadilha mais comum da ansiedade é o amanhecer cheio de perseguições mentais. A lição 8 fecha o ciclo. 8. Manhã. Render amanhã com antecedência. Diagnóstico. Muitas madrugadas são estragadas porque você já começa o dia na defensiva, preocupado com e-mails, decisões, prazos que não foram resolvidos antes de dormir. Princípio estoico. Planejar a única prioridade transforma o caos matinal em direção. Os estoicos enfatizavam ações deliberadas ao invés de reações. Exercício noturno, 2 minutos. Antes de deitar, escolha apenas uma prioridade para a manhã seguinte. Não 5, não 3, apenas uma. A única coisa que se torna não negociável.
Escreva-a em uma linha no caderno, sob a frase prioridade. Coloque o papel virado para baixo, ao lado do travesseiro. Rotina de despertar simples, 30, 90 segundos ao acordar. Ao soar o alarme, respire profundamente 3 vezes antes de tocar no telefone. Diga para si mesmo em voz baixa: minha prioridade agora é reescreva a palavra. Levante-se, faça 2 minutos de movimento leve, esticar pernas, respiração para ativar o corpo e tome água. Deixe a verificação de mensagens para depois da sua tarefa prioridade. Hábito diurno complementar. Faça da primeira coisa do dia algo que avança sua meta e que demanda foco real. Se a prioridade é escrever 500 palavras, faça essa tarefa em hora de alta clareza cognitiva e antes de e-mails. Variações para quem tem filhos ou plantões. Defina uma micro-prioridade compatível com o tempo disponível. Por exemplo, ler uma página de um livro ou escrever 2 frases. O objetivo é não deixar que o dia seja liderado por demandas externas. Fechamento da lição. Preparar amanhã à noite é ceder a mente à disciplina. Você agenda menos medo e mais ação. Mini ganchos. Você já viu como cada peça funciona isoladamente. Agora, vamos costurá-las em um ritual noturno completo. Uma sequência prática que você pode aplicar esta noite e que confere coerência a tudo que aprendeu. Ritual noturno consolidado, 4, 7 minutos. Objetivo: criar um fluxo simples e repetível que combine as lições e gere efeito cumulativo. Faça-o em um ritmo calmo, sem pressa. Trata-se de microdisciplina, não de corrida. Passo 1. Desligar e fechar perímetro, 30 a 60 segundos. A hora que você escolheu como início do ritual, desligue telas, coloque o celular fora do quarto ou em modo avião e apague luzes comuns. Mantenha só uma luz baixa para a escrita se precisa. Passo 2. Sentar, alinhar, respirar, 60 a 90 segundos. Sente-se na borda da cama, coluna ereta, pés no chão. Faça 5 respirações profundas, contando até 4 na inspiração e até 4 na expiração. Sinta os ombros descerem como se um fio do topo da sua cabeça puxasse você para cima e relaxasse ao mesmo tempo. Passo 3. Externalizar, 60 a 120 segundos. No caderno, escreva rapidamente 3 preocupações, uma ação possível para cada uma, prazos razoáveis. Depois a auditoria, uma linha para o que fiz bem e uma linha para prioridade da manhã. Dobre o papel e diga mentalmente: fecho hoje. Passo 4. Soltar com afirmação, 15, 30 segundos. Diga em voz baixa com convicção: eu fiz o que pude, o resto não é meu. Repita 2 vezes. Visualize a corda sendo afrouxada. Cada repetição relaxa um nó no ombro. Passo 5. Ancorar no corpo, 60, 90 segundos. Faça o feixe de luz mental do pé à cabeça. Respire 2 vezes em cada ponto onde sentir tensão. Se a mente devagar, nomeie o pensamento e traga a luz de volta. Aqui. Passo 6. Ajuste final do ambiente, 30 a 60 segundos. Faça a checagem rápida. Temperatura, luz, ruído. Solte o cobertor com um movimento que simbolize entrega. Você não o abandona. Você o organiza para o descanso. Passo 7. Deitar com uma intenção, 15 a 30 segundos. Ao deitar, sussurre a sua prioridade única para amanhã. A ideia é reduzir disputa mental ao acordar. Ao ter um foco já definido, você tira da mente a tentação de gerar listas intermináveis. Dica de execução. Se tiver só 2 minutos, faça passos 2, 4 e 7. Se tiver 5 minutos, cumpra toda a sequência. A regularidade é mais importante que a duração, adaptando o ritual para noites difíceis, quando a insônia é intensa. Reduza a tarefa de escrita para uma única linha. Uma preocupação, paz, uma ação. Faça o resto do ritual com respirações extras. A microvitória é suficiente. Para turnos irregulares, escolha um ritual de sesta, adaptado com 3 respirações e ancoragem curta. A estrutura é a mesma. Externalizar,
soltar, ancorar. Se a casa é barulhenta, invista na técnica de ruído constante, ventilador, aplicativo de white noise em um dispositivo fora do campo visual. Pequenos sacrifícios ao ambiente pagam grandes dividendos mentais. Exemplos práticos. Roteiro que você pode dizer a si mesmo. Sentei. Inspire 4, expire 4. 3 preocupações. Pagamento do carro, ligar amanhã, reunião, revisar pontos, família, avisar sobre viagem. Fecho hoje. Eu fiz o que pude. O resto não é meu. Agora ancore. Pé direito. Aqui, perna esquerda, aqui. Prioridade de amanhã, terminar a proposta. Boa noite. Use uma versão curta destas falas até se sentir à vontade para criar sua própria linguagem interna. Contra-exemplos de prática que não ajudam, ficar rolando vídeos até cair de cansaço. Não é ritual, é fuga. Escrever intermináveis listas sem ação. Isso alimenta, não soluciona. Repetir mantras vazios sem ancoragem corporal, pouca transferência de energia. O papel da disciplina. Menos força, mais rotina. Disciplina aqui não é castigo, é projeto. Pense na disciplina como a construção diária de muros que protegem a sua atenção. Cada micro-hábito, fechar o quarto, escrever 3 linhas, repetir a frase de soltura, é um tijolo colocado com cuidado. A repetição transforma o tijolo em parede. A liberdade ocorre quando a parede existe. Você não precisa lutar mentalmente noite após noite. Como mensurar progresso sem se prender a métricas cruéis? Sinais de avanço. Menos tempo em hipertensão mental antes de dormir, sensação de ordem ao deitar, redução de pensamentos que te puxam para longe. Não conte só o tempo até adormecer. Observe qualidade de episódios noturnos, menos acordar pensando em problemas. Evite julgamentos severos. Noites ruins acontecerão. Use isso como dado, não como sentença. Volte ao ritual no dia seguinte. Quando procurar ajuda profissional, se seus padrões de sono forem consistentemente perturbados, se houver sintomas clínicos de insônia crônica, depressão ou ansiedade que atrapalham a vida cotidiana, procure um profissional de saúde. Essas práticas são ferramentas complementares e não substituem avaliação médica ou terapia. Dito isso, muitas pessoas observam melhora significativa apenas com a aplicação disciplinada dessas rotinas. Perguntas frequentes que aparecem na prática. Annie, e se minha mente não parar de trabalhar mesmo fazendo tudo isso? Continue. A consistência enfraquece o hábito mental. Pense em músculo, não em mágica. Posso usar apps de meditação? Sim, desde que não substituam o ritual. Use-os como auxílio no passo de respiração ou ancoragem, mas não deixe que a dependência do app substitua sua capacidade de ancorar a atenção por conta própria. E se eu preciso trabalhar tarde? Ajuste os horários e mantenha a mesma sequência. A disciplina é sobre regularidade, não sobre horários fixos. Pequenos aliados para ganhar terreno. Um caderno simples, barato, confiável e eficaz. Não precisa de luxo. Um despertador físico reduz tentação do celular. Uma lâmpada com dimmer ou um abajur de baixa intensidade, fácil de alcançar sem estimular a mente. Um lençol que você goste de tocar. O conforto sensorial ajuda. Mantendo a prática em dias de viagem ou mudança, leve um caderno pequeno ou use o bloco de notas do bolso. Mantenha a afirmação curta, fecho hoje ou feito por hoje. Recrie o ritual em hotéis com pequena adaptação. Desligue luzes, sente-se na cama, respire, escreva mentalmente se necessário. Resultados esperados e honestidade sobre progresso. Não há promessa de cura universal. O que garantimos é prática. Aplicar essas técnicas com disciplina aumenta a probabilidade de reduzir a intensidade das corridas mentais e melhora a consistência do sono. Muitas pessoas sentem diferença já na primeira aplicação. Outras precisam de semanas.
A chave é a repetição estruturada, síntese prática. O plano de 30 dias. Semana 1. Adote os passos 1-3 do ritual todas as noites. Desligar, respirar, externalizar curto. Foque na regularidade. Semana 2. Acrescente o ancoramento corporal e a afirmação de soltura. Observe a transição mental. Semana 3. Ajuste o ambiente de forma sistemática. Luz, dispositivos, temperatura. Ela reforça as semanas anteriores. Semana 4. Integre a prioridade matinal e mantenha tudo. No final do mês, avalie quantas noites foram melhores, o que foi mais eficaz. Voz estoica para apoio contínuo. Lembre-se da orientação de Marco Aurélio. Nossos pensamentos são ferramentas a serem empregadas, não inimigos a serem combatidos sem estratégia. Use essa linguagem prática. Identifique, etiquete, libere. Repita o ritual até ele se tornar uma linguagem corporal dentro da sua noite. Exercício extra para noites de ansiedade elevada. 3-4 minutos. 1. Técnica de reversão de cena. Imagine, durante uma respiração profunda, que a cena que o preocupa já ocorreu e que você lidou com ela. Não fantasie soluções perfeitas. Imagine um cenário plausível em que você já fez uma ação simples. Essa pequena reversão reduz o aperto de incerteza. 2. Técnica de limite temporal. Diga para si, vou pensar nisso por 5 minutos amanhã, às 10 horas. Então, anote no caderno. Isso cria uma clausura temporária para a preocupação. 3. Técnica de microcompaixão. Diga internamente uma frase curta e gentil. Estou fazendo o melhor com os recursos que tenho agora. Ser firme não é ser áspero consigo mesmo. Encerramento e convite à prática contínua. Você já tem o mapa completo. 8 lições e um ritual consolidado. A primeira noite em que fizer isso pode ser transformadora. A 20ª noite constrói um hábito que protege sua clareza e energia. A disciplina que pede esses minutos é uma troca vantajosa. Tempo ganho em repouso, melhor foco ao acordar, menos energia gasta com ansiedade. Durma. Sem ansiedade. O método estoico. Para silenciar a mente à noite, não é apenas um conjunto de passos para uma única noite. É um modo de organizar seu território mental. Cada ato simples, escrever 3 linhas, colocar o telefone fora do quarto, dizer o resto não é meu, é uma pedra na fundação da sua fortaleza interior. Se decidiu testar hoje, faça um compromisso honesto. Escolha uma versão do ritual que caiba na sua rotina e pratique por 7 noites seguidas. Observe sem julgamentos. A consistência é o caminho que leva da intenção à liberdade. Se este método falou com você, deixe nos comentários qual hábito você vai experimentar hoje e qual passo parece mais acessível. Compartilhe este vídeo com alguém que vive acordado no escuro. Pode ser o gesto direto que impede uma noite roubada. Se quiser voltar a esse ritual, salve o vídeo ou escreva o roteiro no seu caderno para ter à mão. Disciplina repetida traz liberdade. Faça do seu quarto um forte e da sua mente um comando pacífico. Boa noite.